preciso ser amado e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Eu procuro a verdade, ver a Deus, eternidade. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade. Canal de evangelização pelo Facebook. Quero saudar todas as mães que nos acompanham nesse momento especial. E são muitas mães. Muitos filhos esqueceram de colocar o nome das mãezinhas aqui para a gente rezar. Mas estamos rezando. O que vale é a intenção. Aonde você estiver, padre, esqueci de colocar o nome da minha mãe que faleceu. Não importa. O nome não está, mas o coração veio até nós. Isso é que é o mais importante, a intenção. E Deus, e somente Deus é capaz de te dar um coração inclinado para Ele. Mais nada. Tá bom? Então, queridos irmãos e irmãs, antes de entrarmos aqui, eu gosto de, nas missas do domingo, fazer sempre uma retrospectiva litúrgica. Isso é muito bom, porque primeiro é catequético e tem ensinado muita gente a entender o caminho do tempo em que estamos vivendo. Chegamos hoje no 5º domingo da Páscoa. Primeiro domingo, ele foi marcado como o domingo da ressurreição. O domingo do anúncio. As mulheres foram de madrugada no túmulo, viram que Jesus não estava e de lá correram para avisar a Pedro, que agora era o mestre, para que ele pronunciasse o anúncio oficial às comunidades. E Pedro e João vão lá e percebem que Jesus já tinha ressuscitado. E o anúncio de Pedro se tornou ali o anúncio oficial da igreja. De verdade, Jesus ressuscitou. Aleluia. Então, o primeiro domingo ele é marcado como o domingo do anúncio. Segundo domingo, o domingo da misericórdia. Jesus já tinha aparecido aos seus, faltava lá Tomé, e Tomé é a figura da comunidade incrédula. E Jesus aparece de verdade para aquele homem sem fé. Ele toca e faz ali o seu ato de fé, dizendo: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Segundo domingo da Páscoa, marcado como o domingo da misericórdia. A misericórdia de Deus para com a gente. Terceiro domingo, a gente encontra aquela comunidade triste em Jerusalém. É o domingo dos discípulos de Emaús. Eles saem de Jerusalém rumo a Emaús tristes, desesperançosos, derrotados por dentro. E na caminhada, Jesus aparece a eles, para eles, animando, deixando 2 decretos: a palavra e a Eucaristia. Durante a caminhada a Emaús, Jesus falava das coisas de Deus, já preparava a mente, o ouvido e o coração. E essa visita inesperada de Jesus, na caminhada de Emaús, termina com uma ceia, termina com a Eucaristia. E diz o texto lá de Emaús que foi no partir o pão, foi na fração do pão que eles reconheceram de verdade que aquele era Jesus. E Jesus desaparece. O mais importante ali já não é a presença física de Jesus, é o grande decreto que ele
fundamental, tá bom? Depois disso, nós temos o quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Eu as chamo pelo nome e elas me entendem. Somente Jesus, entendemos no quarto domingo, ele é o modelo de liderança, não tem outro. Todos passaram, tantos líderes aí são importantes só no momento, mas depois são esquecidos. E Jesus não, foi um líder da misericórdia, o líder da entrega, o líder da fraternidade, que até hoje, depois de 2020 anos, ele é lembrado por todo o planeta e será lembrado por todas as gerações. O quarto domingo da Páscoa, ele é marcado por essa bondade, né? Essa liderança, o domingo do Bom Pastor. Por fim, meus amados irmãos, chegamos no quinto domingo da Páscoa. Hoje, a igreja quer nos mostrar mais uma vez que Jesus, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E quem o segue, com certeza, não decepcionará. Isso é lógico, né? E o evangelho de hoje, ele traz para a gente a figura de um Deus, a figura de um Jesus que mantém uma relação íntima com os seus. É muito forte essa palavra de Jesus, principalmente quando ele diz a vocês: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tenha fé em mim também. Ele agora, como pastor e mestre, ele reserva para nós um lugar na sua casa. A casa de Deus tem lugar para todo mundo, minha gente. Quem diz isso não é o Padre Alessandro. Quem fala isso é Jesus, em João 14, quando ele nos afirma: eu irei para a casa do Pai e irei preparar uma morada para cada um de vocês. Quando a sua morada estiver pronta, eu virei e levarei você comigo, porque o meu desejo é que aonde eu estiver, estejais vós também, você também. Jesus te quer, Jesus te ama, Jesus te chama para que você esteja com Ele lá também. E só um recado: tem tanta gente que tem medo de morrer, né? Mas vai morrer. Tem tanta gente que tem medo de morrer, mas vai morrer. Morrer para esse mundo é encontrar-se com o Senhor. O homem que protela, o homem que está adiando a não ir, está adiando a não querer encontrar-se com o Senhor. Vai. Por isso que ele já nos apresenta uma palavra de ânimo nesse momento: não se perturbe os vossos corações, não vos perturbeis. Eu quero exortar nesse momento a você também isso, meu irmão. Temos tantas pessoas aí padecendo por conta de um vírus. Eu acredito que se esse vírus fosse mortal, ouça o que eu estou dizendo, se esse vírus fosse mortal, todos que foram infectados teriam morrido. Ninguém sobreviveria, ninguém é ninguém. Mas claro que é preciso tomar cautelas e cuidado. Mas volto a repetir: se esse vírus fosse mortal, se fosse mortal, todos aqueles números que estão aí, não é, divulgando, todos eles teriam morridos. Eu só quero exortar as mesmas falas de Jesus agora, que não se perturbe o vosso coração, só que de forma mais atualizada. Meu irmão, pare de dar audiência a esse vírus. Eu já falei para vocês, dê audiência a Jesus. A praga desse vírus está com mais audiência do que Jesus no mundo, na boca de cristãos. Paremos com isso. É preciso cautela, sim.
é preciso distanciamento social, sim. É preciso higienização e cumprir protocolos de máscara, de luva, de álcool gel, de detergente, sim, mas não podemos dar ibope a esse vírus, não podemos canalizar, tirar a nossa fé e dar audiência de desesperança, de desespero, de abalo a este vírus. Não podemos. Não, nós cristãos, eu quero direcionar a minha fala a você, cristão. Precisamos solidificar, precisamos alicerçar a nossa fé somente em Jesus. Eu volto a dizer, eu como biólogo, eu defendo de que se de verdade esse vírus fosse mortal, todos que foram infectados deveriam estar hoje mortos. Existe uma política muito forte por trás disso. E graças a Deus, já foram um monte de gente presa aí, no sul do país, por conta de respiradores, desviando dinheiros e dinheiros. Olha a política por trás de uma pandemia. Olha a política por trás de uma pandemia. Eu quero nesse momento agora, eu estou direcionando a minha fala aos meus filhos católicos, mas eu estou consciente de que nesse momento muitos irmãos protestantes estão me ouvindo. Eu ouvi essa semana 3 ou foram 4 relatos no meu WhatsApp dizendo: padre, nós protestantes, muitos de nós estamos desesperados, porque o meu pastor, ele vê a tecnologia como diabólica, como do diabo, e por ver dessa forma, ficamos desamparados. Eu disse: não, minha irmã, você não está desamparada, você está amparada pelo poder do Cristo, do Senhor. Continue a ver, a tecnologia não é do diabo é o homem quando não canaliza para o bem. A máquina por si só não é nada. O diabo não está na máquina, o diabo está em quem controla a máquina. Ela disse: prudência, padre, né? Prudência. Pois bem, eu queria direcionar também a esses que se tornaram nossos irmãos também da fé por esse canal do Facebook. Olha como é importante a nossa fé. Dias atrás, uma multidão desesperada, né? Desesperada porque ia acontecer as noites escuras. Cadê? Todo dia, minha gente, a noite tem noite escura. Todo dia, mais escura do que a noite que você espera, está a tua vida sem Jesus, está a tua alma sem Jesus. Não precisa correr para benzer vela, não precisa correr para benzer fósforo, não. Quem tem Jesus, aonde quer que esteja, se torna luz, porque a luz vem do Senhor. E continuemos aqui o texto, não é? Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Meus amados irmãos, o único caminho que podemos seguir nós cristãos é o caminho de Jesus. Para se chegar a Deus, eu já disse a vocês, eu preciso passar por Jesus. E para chegar a Jesus, eu preciso fazer a experiência da cruz. Jesus morreu e ressuscitou. Se Jesus, que é Deus, experimentou o caminho da cruz para se chegar ao Pai, e nós que almejamos o céu, por que não fazer esse caminho? Ele é o caminho que nos salva, que nos liberta. Ele é a verdade. Diante de tantas verdades levantadas desde a criação do mundo, a única verdade que se mantém de fé se chama Jesus. Essa é a verdade ímpar. Essa é a verdade inquestionável. E a vida é Jesus. Somente Ele e mais ninguém. Entendendo essa proposta do que o Senhor nos fala nesse Evangelho, olhemos com carinho o que diz a primeira leitura de hoje.
A primeira leitura de hoje nós encontramos uma grande confusão dos fiéis gregos e os hebreus, não é? Os gregos e os de origem hebraica, na maior confusão. Por quê, meus amados irmãos? Essa denúncia dos gregos chegaram até os apóstolos, porque as mulheres, as viúvas dos gregos, elas estavam sem atendimento diário. A figura das viúvas desamparadas ali é a figura do marginalizado, é a figura do pobre, é a figura do esquecido. Olha o que aconteceu há 2000 anos. Estavam aos poucos esquecendo dos pobres. A figura da mulher viúva, na qual os gregos vão lá reclamar para os apóstolos: olha, vocês estão fazendo tudo, mas estão esquecendo das nossas viúvas, sem o atendimento diário. Eu quero que vocês atendam elas precisam. Elas sempre foram atendidas pela pequena comunidade de fé, desde o Antigo Testamento. Se você abre aí no seu Salmo 68, versículo 6, no Salmo 68, versículo 6, vocês vão ver ali que no coração do Salmo, a viúva já era em destaque para que a comunidade cuidasse delas. Se vocês verem aí em Lucas, capítulo 7, versículo 11, vocês encontram Jesus entrando em Naim para cuidar ali daquela viúva que perdeu a última herança de um varão, que foi seu único filho. Na cidade de Naim, diz o texto, a música lá, tinha uma mulher chorando. Seu filho ia para o túmulo e o povo reclamando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Em duas procissões ali na entrada de Naim, a procissão da vida entrando na cidade e a procissão da morte saindo da cidade, onde a viúva ia levar a sua última esperança, que era o filho, para não perder a valoração social de Jerusalém. A viúva sempre esteve no coração o símbolo da viúva aqui, meus amados irmãos, é símbolo do menor, do desfavorecido, do marginalizado, do pobre, do esquecido. Olha hoje para a tua cidade, vê se esses pobres são lembrados, com toda sinceridade. Isso eu quero te perguntar, você que é cristão, onde muitas vezes nós falamos aqui de paz e lá fora nós geramos guerra. Aqui a gente fala da verdade e lá só vive a mentira. Olha só que coisa. A mesma reclamação que há 2000 anos os fiéis de origem grega fazem aos apóstolos, nós poderíamos fazer hoje, olhando para os necessitados. E se nós andarmos de rua em rua, nós encontraremos. Se você não encontrar, você me chama, que eu tenho muitos nomes. Eu tenho muitos nomes. E eu digo um por um o que é, porque eu tenho contato, eu vou atrás. Eu cuido de verdade das ovelhas. Eu digo a qualquer um, cuido. Posso ser que eu não vou, mas eu mando ir atrás, perguntar quem é, como é que está, o que é que precisa, porque o tempo não deu. E é essa confusão na primeira comunidade cristã, quando os gregos dizem aos apóstolos: olha, temos que cuidar das viúvas do nosso grupo também. De imediatamente os apóstolos, o que é que eles fazem? Nós não vamos dar conta, não estamos dando conta, porque nós somos homens da palavra. A palavra, nós não podemos, diz aqui o texto, nós não podemos deixar da pregação da palavra para servir à mesa. Observe que esse termo aí, à mesa, não quer dizer mesa da comida não, quer dizer ambiente social. Não é o padre que tem que tomar conta da ação social nas cidades e nos estados, não. O padre tem que levar o pão espiritual a todos,
Porque na sociedade o Senhor já designou homens e mulheres de talentos para que cuidasse do povo na sociedade. O psicólogo, o assistente social, o médico, o professor, a enfermeira, são esses que devem, em primeiro lugar, tomar conta da mesa, que não é a primeira função do padre. A primeira função do padre é levar a palavra, animar os seus. Mas como em muitos lugares encontramos também pessoas incompetentes, muitos padres, muitos religiosos, muitos leigos da igreja precisam tomar na frente e dizer: não, nossas ovelhas não podem padecer por falta de assistência. E de imediatamente, olha o texto lá no Atos dos Apóstolos 6, os apóstolos se reuniram, escolheram 7 homens para que ajudassem na missão. 7 homens, não é? Diz o texto: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia. Escolheram 7 para ajudar na missão, e ajudaram. Nós sabemos que aqui eles foram escolhidos especificamente para o serviço, cuidar das coisas da mesa, do povo. Mas me diga uma coisa: eles só cuidaram do povo? Só cuidaram de verdade do povo? Ou agiram também como o povo? Porque se você for ver todos os relatos da física, da química, da biologia, de tantas ciências bonitas, os padres, os bispos se destacam como grandes matemáticos, como grandes biólogos, como grandes agrônomos, como grandes químicos, como grandes homens de contribuição, porque viram a insuficiência social. Terminemos essa leitura com esse propósito. Nós, igreja, precisamos cuidar também dos necessitados. Por isso que o caminho, minha gente, é Jesus. Por isso que a verdade, meu irmão, é Jesus. Por isso que a vida é Jesus. Jesus é vida porque ele se fez vida na vida de muitos mortos. Quantas pessoas não estavam tristes lá? Sem ver, ele deu visão. Sem ouvir, ele deu audição. Sem falar, ele deu a fala. Sem andar, ele fez. Com a morte, ele deu vida. Quantos? Que Jesus maravilhoso. E por último, chegamos também em um coração da liturgia de hoje. Ouça o que o padre vai dizer. Pedro, na segunda leitura de hoje, ele manda um recado. Aqui é uma carta. Pedro escreve, para aqueles migrantes escravos da Ásia Menor, aqueles que não tinham direito à liberdade, não tinham direito de ser gente, não tinham direito de fazer nada. Pedro, ele dirige uma carta justamente a esses necessitados, que têm o desejo de querer ser gente. Queria pelo menos ter a oportunidade de gestar, de gerar paz e fraternidade no meio dos outros. Mas como esses migrantes escravos que Pedro redige a carta iria ter essa liberdade, iria ter um lar próprio, poderia viver a sua pátria? Como? Se esses pequenos, eles encontraram na sociedade da época um povo, uma autoridade autossuficiente, arrogante, traidora, opressora e tudo de ruim. Como de que forma esses migrantes escravos encontrariam libertação? Por isso que Pedro aqui, ele direcionando esta carta, ele dá ânimo aos escolhidos de Deus, que são os pobres, os menores, Possa ser que você não seja pobre material,
Você é rico materialmente falando, mas pode ser que diante da riqueza que você tem, você seja o homem ou a mulher mais miserável, porque você não tem Jesus no coração. E você se torna também, meu irmão, um escolhido de Deus, porque você é pobre e miserável, é insensível às realidades dos outros que padecem. É terrível isso aí. Por isso, aonde a viúva, na figura do pobre, do marginalizado, do esquecido, eles encontrarão refúgio e amparo? Na comunidade, na igreja. A igreja tem a sua limitação. A igreja ela é formada de homens e mulheres limitados, com todas as fraquezas. Por isso que ela é uma igreja santa e pecadora. Pecadora porque ela acolhe os seus pecadores, que buscam ou tentam durante esse processo se santificar. E aqui tem o bem comum, que é o bem para todos, sem distinção de classes, de raças e de economia. Aqui é para todos nós. E diante de todo esse texto aqui, como caminho, verdade e vida, coloquemos isso no nosso coração de hoje. Eu preciso aprender comigo mesmo, que eu preciso absorver aquele que é o caminho, a verdade e a vida, a partir do pobre. Não esqueça, a figura da viúva, na primeira leitura, a reclamação dos fiéis de origem grega, à comunidade, por conta do não atendimento às viúvas. E na segunda leitura, Pedro, falando com os migrantes escravos da Ásia Menor, é a figura de que o coração de Deus, o pensar e o coração de Deus está direcionado aos pobres, aos esquecidos. Me diga uma coisa, quem é que vai dar tanto valor a um mendigo na rua fedido? A gente não gosta, eu não gosto de pessoas fedorentas, eu não gosto. Mas eu preciso fazer algo. Porque antes de reclamar do fedor dele, eu não compro um perfume e dou para ele? Porque antes de reclamar do irmão que está com roupa suja, eu não pego uma roupa, mando ele tomar no banho e dar uma roupa para ele? Porque eu não faço isso? É fácil. É fácil do nosso ambiente olhar para o outro e ser juiz do outro. Se coloque lá. Se coloque lá. E todos nós veremos como é difícil. Hoje, nesse dia especial, dia dedicado às mães, que presente maravilhoso um dia nós ganhamos, ou temos ainda, né? A mãe. Eu sempre digo que uma vez alguém me perguntou assim: padre, quem é a mãe para o senhor? A mãe, a sua mãe, a mãe. Eu digo, é a figura do Deus invisível, porque Deus quereria, Ele mesmo quereria, como nessa natureza, estar perto de nós, cuidando de nós. Não que não cuide, Ele cuida, mas Ele queria estar aqui, colocando a gente no braço, dando carinho, dando atenção, mesmo com as mães brutas. Mas a mãe, no fazer a comida, ela expressa o seu carinho. A mãe, lavando a sua roupa suja, ela expressa o seu carinho. A mãe, cuidando dos afazeres da casa, quando você estava na faculdade, quando você está lá no serviço, quando você está lá na rua e chega em casa e encontra tudo pronto, ali está a expressão de amor de quem te ama. E alguém dizia: quem é, padre, a mãe para o Senhor? E repito a dizer que a mãe é a figura, é a imagem do Deus invisível no meio de nós. A mãe cuida de todos, mas quem é que cuida da mãe? Leve isso no coração. A mãe cuida de todos, mas quem é de verdade que cuida da mãe? A mãe tem 10 filhos, ela dá conta dos 10 filhos, mas se juntar os 10 filhos, possivelmente não dê conta da mãe que tem. Isso é terrível. Isso é terrível. Olhemos com carinho mais as nossas mães. Quem as tem, diga-se: mãe, obrigado por você existir na minha vida. Agora, um recado para você que me assiste e está do lado da mãezinha aí. Tentem não fazer da mãe a empregada. Tente não fazer. Essa semana toda eu fui perguntando a uns aos outros: na tua casa, quem lava a roupa?
É a mãe. Quem faz a comida? É a mãe. Quem lava os pratos? É a mãe. Tudo é a mãe. E eu cheguei e perguntei, mas quantas pessoas tem na casa? 5, padre. E essas 5 fazem o quê? Uma trabalha fora, as 4 ficam dentro de casa. Uma no celular, outra no computador, outra vai para a rua, para casa. Oh, meus amados irmãos, a atividade do lar, que ela é cansativa, é tão repetitiva, e por ser tão repetitiva, ela é cansativa. É o único serviço que a gente nunca coloca em dias, é o serviço do lar. Nunca! Porque a mãe, com cólica ou não, ela tem que acordar para fazer comida, tem que lavar roupa, tem que forrar a cama, tem que dar conta dela, dos seus e da casa. Ê, mulher de coragem! Por isso que eu amo as mães, por isso que nossas mães têm que ser respeitadas, têm que ser zeladas com o carinho delas, porque elas precisam do nosso apoio. Mãe, o que dizer de mãe? Faltam-nos palavras. Eu não disse tudo, disse aquilo que o meu coração hoje está expressando, mas deixa eu dizer o coração de mãe como é que é. Já imaginou quando seu filho, eu vou falar agora para a mãe, quando seu filho vai para um show, por exemplo, o coração da mãe fica atento àquela situação. O pai nem tanto. Oh, meu Deus do céu, o pai, a mãe é a primeira que acorda e a última que dorme. Já ouviu esse dito popular? Pois é, o filho ser o sono, a mãe, o coração da mãe parece nem estar nela. O coração dela se estendeu até onde está o filho. Olha o fio de extensão que é o coração da mãe. Vai longe. E o coração dela se alegra quando o filho bate a porta, ó. O coração dela diz assim: ah, é meu filho. E quando ela vai abrir, não é o filho, é alguém pedindo alguma coisa. Entristece de novo. Mãe deita, mas não dorme. Mãe, ela está pronta e vigilante às suas crias. Esse é o papel da mãe. Esse é o papel dos animais fêmeas também, defender a sua cria. Mãe é a amiga certa nas horas incertas também. Quando a gente acha que não precisa da mãe, é ali que deveríamos partilhar com aquela que partilhamos a nossa vida todos os dias. Não existe modelo de mãe como o de Maria. Não se amedronte, né? Não se entristeça, diz a palavra de hoje. Olha a figura de Maria. Uma mãe vê o seu filho sendo assassinado e ninguém fez nada, nem ela. Ela manteve firme, com o coração machucado, com o coração doloroso, mas manteve firme para que a humanidade um dia olhasse e percebesse que na figura de Maria estava Deus consolando-a, Deus fortalecendo-a, Deus animando-a para os momentos difíceis da sua vida que viriam. E ali estava Maria como modelo de mãe, de mestra e discípula. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.